Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Cris, pela acolhida. Quero falar boa noite com os irmãos que não estavam no início, que não tinham entrado, né? Eu quero me apresentar. Meu nome é Meire Sandra. Eu sou natural do estado de Goiás, também nasci no interior de Goiás, no norte de Goiás, Divinópolis de Goiás, mas há mais de 30 anos que eu moro aqui em Brasília, mas a minha mãe mora ainda no interior de Goiás, lá em Divinópolis. Eu vou lá muitas vezes ao ano, várias vezes. Irmãos, eu me sinto em casa falando com vocês aqui, né, no nosso lindo Goiás. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Nesse tempo, Deus me chamou à coordenação do Ministério de Intercessão da RCC Brasil. Eu disse sim com muita alegria a esse desafio, mas com muita confiança, né? Com muita entrega, na certeza que é Deus que faz em nós, é Ele que age em nós, é Ele que vai conosco, né? Ele nos impulsiona. E o Senhor fez uma escolha, eu tenho certeza que foi por amor, né? Foi com olhar de misericórdia, porque o Senhor conhece a Meire Sandra. O Senhor sabe tudo de mim. Ainda assim, Ele quis contar comigo neste tempo. Eu sei que esse chamado de Deus a mim para estar na missão, nesse tempo à frente do Ministério de Intercessão, é um chamado por amor. Eu, assim como Ele me chamou por amor, por misericórdia, o Senhor me escolheu, Ele te escolheu também nesse tempo. O seu chamado, o seu servir, Deus te chamou, não é porque nós somos melhores, não, é porque o Senhor nos ama. O meu grupo de oração se chama Grupo de Oração Pentecostes, acontece toda quinta-feira. Eu moro aqui na cidade satélite que se chama Guará, não sei quem conhece Brasília, eu moro nessa cidade satélite que se chama Guará, eu moro no Guará 1. E o meu grupo de oração acontece toda quinta-feira, Pentecostes. Enquanto a Daí falava do tempo, me vi uma partilha que eu fiz com os intercessores do estado do Piauí, eu acho, na semana passada. E nós falávamos assim, né? Eu partilhava com os irmãos dessa escolha, né? Por que eu até comecei a procurar aqui nas minhas anotações, eu achei. E lá eu explicava para os intercessores quem somos nós, né? Por que o Senhor nos escolheu? A palavra não estava aqui, mas eu vou usar o tempo que eu tenho conforme o Espírito vai soprando. Não estava no meu roteiro, tá bom, Cris? Cris, eu tenho quanto tempo? Eu não conversei com vocês sobre isso, minha irmã. Então... Meire. Oi, querida. Já é 9h07, né? Até ali pelas 12h15, né? Não, tá uma hora demais, graças a Deus. Então, a gente fala dessa escolha, né? Nós não somos intercessores por acaso, não. Nós somos intercessores porque houve uma eleição. Foi Deus que nos escolheu. A palavra de João 15 fala assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos. Meus queridos, nós intercessores, né, somos escolhidos e chamados por Deus, né? Além do Senhor nos chamar, nos escolher, nós precisamos dar uma resposta, né? Viver as consequências desse chamado. A palavra fala, para que vades e produzais frutos. Então, a iniciativa de todo chamado é manifestada pela vontade de Deus. E nós precisamos viver as consequências desse chamado, né? Porque o Senhor fala na palavra, para que vades e produzais frutos, né? Viver as consequências do chamado, da escolha que o Senhor fez a nós. Irmãos, portanto, o intercessor não é aquela pessoa tímida, não. Nós somos intercessores, não é porque nós somos tímidos, nós não sabemos pregar, nós não sabemos conduzir, não. Nós somos intercessores é porque Deus nos escolheu. O Senhor quer. A iniciativa foi dele.
Quando você foi discernido lá no seu grupo de oração, lá no seu núcleo, pela sua coordenação, é Deus agindo. É Deus manifestando o amor dele por você, por cada um de nós. Nós não somos frutos do acaso, né? Irmãos, lá às vezes a gente tem medo, acho que tem mudado muito isso. Nós temos meio que a tradição assim que o intercessor é aquela pessoa mais tímida, né? Aquela pessoa que gosta de ficar mais no cantinho, que gosta de se esconder, então vai ser intercessor, não. Intercessor é aquele que Deus chama, intercessor é aquele que Deus escolhe. Então, portanto, meus queridos, minhas queridas, se você está intercessor, foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Nós estamos aqui reunidos nesta sala do Meet para nós entendermos e avançarmos nas consequências desse chamado, né? Para que vades e produzais frutos. O Senhor nos escolheu por amor. A palavra fala que quando o Senhor enviou os discípulos, né? Quando o Senhor chamou, lá fala assim que ele chamou aqueles que ele quis. Então, o Senhor nos chamou por amor. Há um mistério aí. O Senhor chama aqueles que ele querem, né? É aquele que Deus escolhe. Deus nos escolhe por amor. E assim, eu quero só um parênteses que eu queria abrir aqui para poder falar para vocês, viu? Então, o servo intercessor é escolhido por amor. Você, nós somos escolhidos por amor. O Senhor conhece as nossas profundezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece os desafios da nossa vida, os desafios que nós enfrenta, né? Mas ele nos chamou, assim, ainda assim ele nos chamou, ele confia em nós porque ele nos ama. E enquanto nós orávamos, eu vi uma irmã pedindo para o Senhor visitar o irmão que está na UTI. Nesse momento, eu me uni à oração dessa irmã, né? Pedindo que Deus intervisse, né? Nessa situação. Então, meus queridos, Deus chama aqueles que eles querem, Deus chama aqueles que estão sofrendo uma dor, um familiar, lá na UTI, mas não, ainda assim não tira os olhos dele. Isso é confiança, né? Talvez nós poderíamos pensar assim, meu irmão está lá no hospital, está doente, não vou participar da reunião, não, né? Porque eu tenho que cuidar daquele meu. Então, Deus chama aqueles que confiam, né? Que não tiram os olhos dele. Irmãos, quando nós entendemos que foi o Senhor que nos elegeu, Ele que nos chamou, Ele que nos sagrou com seu infinito amor, nós confiamos e aceitamos a escolha de que Deus fez, né? A escolha que Deus fez por nós. E nós não conseguimos resistir a esse chamado de amor. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui essa noite, nós estamos dando uma resposta positiva a esse convite da Cristiana, porque você está aumentando o teu sim. O Adair falava do tempo, né, Adair? Esse tempo, irmão, esse tempo, Deus, né, que é o Senhor do tempo, ele vai nos configurando, vai nos movendo a sua vontade, vai nos moldando, vai nos lapidando. E nesse caminhar nós vamos nos configurando cada vez mais a Cristo. E o que é se configurar cada vez mais a Cristo? É ficar parecido cada vez mais com Ele, né? É ser mais misericordioso, é ter um coração mais bondoso, é se importar mais com aquelas almas que mais necessitam da presença de Deus, é não se cansar daqueles irmãos que não querem fazer o encontro, né, pessoal com Deus, daqueles que se perderam pelos desafios da vida. Então, isso é se configurar mais a Cristo. Meus queridos, e a Cris, nesta noite, ela pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre... Ela me deu um tema, né, que chama o líder a serviço. Eu fiquei rezando com essa palavra, e ela me dava uma palavra lá de 1 Samuel 13, se você tiver com a sua palavra aí, eu já te peço para você abrir lá no livro de 1 Samuel 13, e o tema, né, para nossa partilha chama o líder a serviço. Eu fiquei pensando, né, o ato de servir é inerente ao ser humano, né? Servir é próprio do ser humano. Nós percebemos que o serviço ao outro,
O servir ao outro é necessário para o avanço da humanidade, né? Para melhorar a vida do outro, para melhorar a vida do planeta. Então, quando tem as invenções, quando tem as criações, é todo o serviço de um homem para o outro homem. Então, o ato de servir é próprio do ser humano. Irmãos, nós não podemos negar que o empreendedorismo, né, toda essa dinâmica, essas oportunidades rendem benefícios individuais, né? Nós sabemos que tem irmãos que têm as suas criações, que se tornaram uma potência mundial, que tem dinheiro, enfim. Mas que tem uma compensação financeira, que tem prestígio, o ato de servir, tem satisfação pessoal, tem aprendizado com a sua aplicabilidade. Então, o ato de servir é próprio do ser humano. Irmãos, e vale a pena mencionar que nem todos os serviços, né, eles são honrosos. Tem invenções, tem serviços que tira a liberdade do ser humano, né? Tem invenções, né, que tira a dignidade do outro. Dentro dessas dimensões do trabalho, existe o servir com gratuidade. É nessa dimensão que eu quero chegar nessa noite, né? O líder a serviço. O serviço voluntário implica em fazer algo para outra pessoa sem esperar uma gratificação como pagamento. Nós sempre, eu rezava hoje à tarde, apresentando essa partilha, e aí eu vi assim, esse ato de servir com gratuidade. E eu fiquei lembrando, assim, acontece muitas situações difíceis, né, catástrofes aqui no nosso país, de chuva, de deslizamento. A gente vê o povo, né, se mobiliza para enviar remédio, para enviar cobertor, para enviar água. Então, esse é um ato de servir com gratuidade, né? É uma atitude louvável, né? Essa pessoa que é capaz de servir, essa pessoa está ciente que, na maioria das vezes, ela não vai receber nem, no mínimo, muito obrigado, né? Essa é a dimensão do líder, do lido a serviço, irmãos. Esse é um servo a serviço. Esse ato de servir com gratuidade é a liderança a serviço do reino de Deus. Meire, você pode perguntar assim, eu acabei de responder, né? Eu ia falar o inverso. Você pode perguntar assim, Meire, é o líder a serviço de quê? É o líder a serviço de quem? Nessa dimensão aqui nós estamos falando do líder, do intercessor, do servo de Deus a serviço do reino de Deus. Onde é o seu reino de Deus nessa dimensão que nós estamos falando aqui? Nós, como os intercessor, né? Um líder a serviço do seu grupo de oração. Um líder a serviço da sua família. Como que eu estou a serviço da minha família? Porque lá na minha família eu vou propagar o amor de Cristo. Lá no meu trabalho, eu não vou precisar levar a minha palavra para eu poder evangelizar, não. Mas eu vou evangelizar, vou estar a serviço do reino de Deus, testemunhando a minha forma de ser. Lá no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou assim. A maioria das pessoas não sabe que eu sou da igreja, né? Mas eles vivem me perguntando, aonde você congrega? Os irmãos, né? Aí eu falo assim, eu congrego lá na paróquia São José, que é a minha paróquia. E a gente vai formando ali uma amizade com os irmãos de outras religiões. Hoje minha menina veio me abraçar. Aí ela falava assim, você é de qual igreja, né? Eu falei assim, eu sou da paróquia São José. Eu nem falo que eu sou da carismática ainda. Aí depois que eu falo que eu sou da carismática. Então, a gente transborda, né? Isso é um líder, é um servo a serviço do reino de Deus. Eu não preciso estar com meu rosário, com meu terço na mão. A minha forma de falar, o meu jeito de comunicar, eu testemunho Deus. Esse é um líder a serviço do reino de Deus. Esse é um intercessor a serviço do reino de Deus. Irmãos,
E quando a Cris me passou essa palavra, 1 Samuel 13, vocês já pegaram aí? É Samuel 13 mesmo, Cris? Agora eu boiei aqui, irmã. Deixa eu achar aqui. É Samuel 13? É, Samuel 13. 1 Samuel 13, versículo 14. Vamos ler o versículo 13 e 14 para a gente contextualizar melhor essa palavra, tá bom? Alguém pode abrir o microfone e proclamar? 1 Samuel 13, versículo 13 e versículo 14, para mim, por favor. Alguém achou? 1 Samuel 13, versículo 13 e versículo 14. Samuel replicou-lhe: procedeis insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor, teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o seu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não observastes as suas ordens. Palavra do Senhor. Obrigada, Daí. Irmãos, então, o versículo 13, como bem falou aí, proclamou a Daí, né? Samuel fala para Saul: procedestes insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus. Presta atenção nessa parte, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Aí continua o versículo 14. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. O Senhor escolheu para si um homem segundo o coração. Irmãos, um líder a serviço do reino de Deus é aquele que age segundo o coração de Deus. Essa palavra fala que quando ameaçado pelo ataque dos filisteus, né? Saul desobedeceu ao Senhor, oferecendo um sacrifício, em vez de esperar que Samuel fizesse, né? Samuel, que era o sacerdote. Saul decidiu que ele mesmo faria, que ele ia oferecer o sacrifício. Mas, segundo aquela tradição, naquela época, quem poderia oferecer holocausto, sacrifício, só era um sacerdote. Nesse caso aí, só era Samuel. Irmãos, Saul desobedeceu, né? Ele não esperou por Samuel. Assim, a palavra estava falando que ela segue falando que Deus estava fazendo um teste com Saul e que Saul desobedeceu, né? Vocês estão entendendo, irmão, a importância da nossa obediência? A palavra em seguida fala, né, que Saul ele ia ser confirmado que ele ia reinar para sempre no trono de Israel. Mas por causa dessa obediência, né? Assim, eu vejo esse sacrifício aí como se, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, não sei se pode. Quem pode expor Jesus é só ou um padre, só aquelas pessoas ali que são próprias para isso, né? Ou o ministro da Sagrada Extraordinário da Comunhão, ou um diácono. Aí, se chegar um leigo lá, que não tem nenhuma formação, vai lá pegar Jesus e expor, né? Jesus Eucarístico. Ele está ali fazendo algo, ele está desobedecendo ali as orientações. Eu creio que foi nessa dimensão que Saul ofereceu esse sacrifício. Só que ele sabia,
Ele conhecia, ele sabia dos direcionamentos, ainda assim, ele foi lá e desobedeceu. Olha só as consequências disso. Ele perdeu um reino que ia ser confirmado para ele, né? Para sempre. Ele ia reinar para sempre no trono de Israel, né? Aí, pela desobediência dele, ele perdeu. É, é, o reino de Saul, a partir dessa desobediência, ele comprometeu para sempre a história dele, né? Ele foi destituído, o reinado dele acabou, né? Porque o Samuel tirou. E a palavra segue na onde é o versículo onde a Cris me enviou para nortear essa formação, que Deus escolhe um homem segundo o coração dele para governar Israel. Irmão, tudo isso aconteceu porque Saul decidiu agir por conta própria, né? Embora Saul tivesse as instruções, ele resolveu agir conforme o que ele achava que ficava melhor. Irmãos, eu tenho certeza que nós que somos desse movimento, nós que somos intercessores, formadores, pregadores, nós somos liderança. Nós que somos servos, nós somos liderança do reino de Deus aqui na terra, né? E nós temos as instruções, né? Nós recebemos as instruções como filhos, como os cristãos. E aqui nós podemos pontuar aqui muito seriamente sobre as consequências que tem quando nós desobedecemos. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não obedecestes às suas ordens. Nós conseguimos entender as consequências, irmã, a dimensão desse versículo, dessa palavra, porque não observastes as suas ordens. Irmãos, um líder a serviço do Senhor é um líder que escuta a voz do Senhor. Além de escutar, ele a põe em prática, né? Esse é um líder segundo o coração de Deus. Esse é um líder a serviço do reino de Deus. E eu gosto muito de rascunhar quando eu vou partilhar alguma palavra. E foi me vendo agora à tarde, né, no meu trabalho, o que é fundamental, né? Para que um líder, para que a nossa liderança seja eficaz. Eu fui elencando aqui várias palavras, né? Se você tiver com um caderninho, eu vou pedir para você anotar. Um líder a serviço do Senhor tem virtudes fundamentais para que a nossa liderança seja eficaz. Então, eu anotei aqui a primeira virtude, né? Eu anotei algumas, mas eu tenho certeza que vão aparecer muito mais vocês conversando comigo aqui, vão vindo mais aí à mente, né? Uma característica, uma virtude fundamental, né? Um líder a serviço do Senhor, ele precisa amar. Amar. Um líder a serviço do Senhor, um líder que lidera segundo o coração de Deus, vive o primeiro mandamento com eficácia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, lá na palavra de João 14, 23, fala assim, né? Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Por amor, irmãos, um líder a serviço conduz as ovelhas ao aprisco do Senhor, né? Por amor. É fácil conduzir ovelhas, irmãos? Não é fácil. Mas nós conduzimos por amor ao aprisco do Senhor. Isso é um líder segundo o coração de Deus. Isso é um líder, né, que serve, né? Um líder a serviço do reino de Deus. Irmãos, é a palavra de São Paulo, lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala, né?
ele escreveu sobre a natureza transformadora do amor, né? Como o amor é maior que todos os dons espirituais, o amor, a fé e a esperança. Então, o amor é o centro, né? O amor é a centralidade para a vida dos cristãos. O amor é a centralidade para a missão para que a missão do servo intercessor, para que a liderança do servo intercessor seja eficaz. Portanto, meus queridos, o líder a serviço do Senhor deve ser motivado em sua vida pelo amor de Deus em tudo o que ele fizer. Então, nós temos a virtude do amor. Em segundo, nós temos a espiritualidade, né? Um líder a serviço do Senhor, ele precisa ter, é fundamental que ele tenha vida de oração, né? É fundamental que ele tenha intimidade com o Senhor. Lembra que eu acabei de falar que um líder, ele conduz ovelhas, né? Então, se eu não ouvir a voz do Senhor, como que eu vou transmitir a voz do Senhor para aqueles que eu estou liderando? Para as ovelhas. Então, eu preciso ser íntima do Senhor, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter vida disciplinada de oração. E a minha vida de oração não é aquela que só falo, não. A minha vida de oração precisa ser aquela oração com humildade, onde eu apresento para o Senhor. Eu colho do coração do Senhor a voz dele, a vontade dele para as situações. No capítulo 13 do Evangelho de São João, nós vemos, né, ali, eu amo essa parte, a narrativa de São João, né, ali da conduta, onde narra a intimidade, o amor, a confiança que o discípulo João tinha com Jesus. Ali no capítulo 13, narra ali, eu acho lindo demais essa parte, a parte do anúncio da traição. E eu, certamente, né, quando Jesus falou que alguém ia trair, o ia trair, certamente ali virou uma confusão, né? Virou um burburinho. Quem é que vai trair Jesus? E um começou a perguntar, será quem é? E o João, né? Narra lá a palavra em João 13, e São João, fala que João, ele reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, quem será? Olha só a intimidade deste cara, gente. Irmãos, olha a confiança de João. Vejam a confiança, ele reclina a cabeça no peito do Senhor e pergunta, Senhor, quem será? Quem é que vai te trair? Meus irmãos, o líder a serviço, o líder segundo o coração de Deus precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Porque nós, né, são tantas as situações desafiadoras, são tantas as dificuldades, né? E em meio a essas lutas, nós precisamos ter a atitude de João. Reclinar a nossa cabeça no peito do Senhor e perguntar, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como se dará isso como a Virgem Maria? Então, irmãos, um líder a serviço, ele precisa ter vida de intimidade, vida de oração, vida de escuta. Irmãos, nós precisamos, como João, deitar a nossa cabeça no peito do Senhor e escutar as batidas do coração do Senhor. É assim, irmãos, a atitude do líder a serviço. Primeiro, ele ama por amor. Depois, ele precisa ter vida de oração. Precisa ter uma espiritualidade profunda. Uma espiritualidade disciplinada, essa vida de oração, né? Porque quando nós, como João, colocamos a nossa cabeça no peito do Senhor, escutando as batidas do coração do Senhor, nós iremos escutar os direcionamentos do Senhor para as situações, para os desafios que nós estamos vivendo, né?
Vocês estão entendendo, irmão, as características de um líder a serviço do reino de Deus? Ele ama, né? Jesus amou até a morte, a gente nem está precisando, né? Jesus nem pediu para a gente amar, né? Dar a vida por amor, né? Mas nós fazemos escolha. A irmã que eu vi, hoje eu conversava mais cedo com a Fernanda, ela falou que estava doente no hospital, enfim, estava ali resolvendo as coisas do retiro, né? Do encontro do EDF de fora. Aí, e é amor, isso é amor. A irmã que partilhava, que me compadeceu tanto, né? Depois você fala quem é você, irmã que orava pelo irmão que está na UTI, ainda assim ela está aqui participando da formação. Isso é amor, isso é confiança, né? Isso é colocar a cabeça no peito do Senhor, né? Isso é querer descansar em Deus. Então, a gente colocando a nossa cabeça, confiando no Senhor, nós iremos escutar as batidas do seu coração, nós iremos escutar os seus direcionamentos. Amém, irmãos? Amor, espiritualidade. Agora nós vamos falar que um líder a serviço, ele precisa ser obediência. Amor, espiritualidade. Terceiro, obediência. Nós acabamos de ver, né, as consequências na narrativa bíblica lá de 1 Samuel 13, versículo 14, né? Nós vemos, né, a consequência da desobediência de Saul, né? Por causa da desobediência dele, ele perdeu as promessas, né? Ele se apartou das promessas de Deus, né? Saul perdeu o seu reino. Irmão, Deus nos livre de nós nos alcançarmos, deixar de alcançar o que o Senhor nos prometeu por causa da nossa desobediência, né? Que Deus nos livre disso, não é verdade, meus queridos? Irmãos, nós não podemos obedecer a Deus pela metade, né? Ou a gente obedece ou a gente desobedece. Pois se a gente desobedecendo nós teremos consequência. Nós estamos vivendo nesse ano, né, em nosso movimento, a moção do levantar, né? Levanta-te. Cristo te iluminará. Todos estão por dentro da moção da renovação carismática desse ano? A moção do levantar? Certo? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Ok? Meus irmãos, a instrução do Senhor para Jonas, eu até anotei o versículo aqui, é assim: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Essa era a instrução do Senhor para Jonas, né? Jonas 1:2, capítulo 1, versículo 2. Muito de nós, a gente, né? Eu mesmo vivo isso em determinada situação na minha vida. Nós vivemos as batalhas das vontades, não é verdade? A nossa vontade e a vontade do Senhor, não é assim, gente? Só eu que faço isso. Tem a minha vontade e tem a vontade do Senhor, né? Nós vivemos as batalhas das vontades. Irmãos, a vontade de Deus ou a nossa vontade? Eu creio que Jonas, né? Certamente Jonas questionou Deus. Senhor, né? Nínive, a capital dos assírios? Não, Senhor. Não pode estar pedindo isso de mim. Narra a palavra que Jonas se rebelou contra Deus e ele desobedeceu, né? Aí a gente vê como Saul, as consequências da desobediência, né? Em vez de ir para Nínive, eu estou só resumindo aqui porque nós já conhecemos, né? Em vez de ir para Nínive, para onde Jonas embarcou? Para Tarsis, não é isso? É Tarsis, né? Tarsis era o lugar mais longe de Jesus, né? Eu entendo assim que eles estão configurando assim, fugindo, né? Que Jonas fugiu da presença de Deus. Então, irmãos, se ele fosse para Nínive, Nínive é o lugar da obediência, é o lugar da vontade de Deus, né? Da revelação da vontade de Deus para aquela cidade, para aquele povo, neste contexto aqui. Então, a gente soube, tem toda a história de Jonas, né? Que ele teve que voltar e fazer a vontade de Deus, não a dele.
Irmãos, então, essa é a consequência, mais uma consequência da gente não fazer a vontade de Deus e querer fazer a nossa vontade. A gente não obedeceu, não escutar direito o comando. Irmãos, nós intercessores, a gente tem um hábito de ser surdo, não é verdade? Assim, às vezes, eu leio uma coisa, aí eu volto lá para eu ler de novo, assim, nossa, não é nada aquilo que eu pensei, aí eu vejo a mensagem, não é isso aqui não. Agora, acabei de fazer confusão aqui com a palavra que a Cris tinha me falado, eu falei assim, meu Deus, será que não é essa palavra? Então, eu vejo isso como um combate espiritual, porque eu preciso ter muita firmeza naquilo que o Senhor fala comigo, e ter ali o cajado da obediência mesmo, ó. Tá aqui, o Senhor falou isso, eu vou procurar fazer, andar nos caminhos que o Senhor me indicou. É desafiador? É, mas o Senhor me falou, então eu vou obedecer. Irmãos, eu falei das consequências de duas desobediências. Eu falei da de Saul e falei da de quem mesmo, gente? De Jonas, né? Nós podemos ver, por outro lado, a obediência de Ananias, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né? É narrado um dos acontecimentos mais marcantes, né? E decisivo da história da igreja, né? Lá no capítulo 9 começa falando da conversão de Saulo. Saulo, que Ananias recebe uma tarefa desafiadora, que era orar por Saulo. Saulo era um homem temido na história, né? Ele perseguiu os cristãos. E Deus falou para Ananias, né? A história lá em Atos 9, que começa a narrativa, fala que Deus pediu para Ananias ir lá em rua tal e colocar a mão. Olha a ousadia do intercessor, olha a obediência de Ananias. Lá a palavra mesmo narra que Ananias, ele falou assim, Senhor, né? Saulo é um homem temido, mas Ananias obedeceu. Ananias foi. Irmãos, e narra a palavra que Ananias obedeceu, e Ananias orou por Saulo. E nós sabemos as consequências dessa oração, né? Saulo, que se tornou Paulo, Saulo que perseguia a igreja, Saulo que perseguia os cristãos. Ele passou a ser perseguido por causa do nome de Cristo. Irmãos, Ananias obedeceu. Ananias foi. Ananias confiou, meus queridos. Então, vocês estão vendo as consequências quando a gente não obedece e quando a gente obedece? Saul desobedeceu, ele perdeu o reinado, né? Jonas desobedeceu, ele criou uma confusão, né? Ananias obedeceu. Olha os Atos dos Apóstolos, o que Paulo fez pela igreja de Cristo. Pelo seu sim, eu tenho certeza. Se eu fosse, pela sua obediência, se eu fosse abrir o microfone aqui para a gente partilhar, nós iríamos falar dos feitos de Deus na vida de muitos irmãos, pelo sim que você deu a ele. Irmãos, então, um líder a serviço é aquele que obedece, tá bom? Um líder a serviço de Deus, nós falamos que ele ama, que ele tem vida de oração e que ele tem o que mesmo? A obediência. Agora vamos falar que ele é um ótimo comunicador. A palavra de Mateus 10, 27 fala assim: o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Olha só, gente, que forte. Mateus 10, 27. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Irmãos, um líder a serviço do Senhor, um líder a serviço do reino de Deus é aquele que comunica a boa nova do Evangelho. Passando pelo amor, passando pela obediência, né? O líder transmite na unção, na ousadia do Espírito, todas as ações e emoções destinadas à sua instância de coordenação. Um líder a serviço comunica a presença de Deus. Não basta fazer barulho como sino, né? É preciso
Um líder de serviço, ele precisa saber o jeito certo de ouvir, né? Saber falar a língua dos adultos, a língua dos idosos, a língua dos jovens, a língua das crianças, né? E saber também falar a língua dos anjos, né? Um líder a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. A gente precisa saber comunicar. Comunicar com aqueles mais jovens, com os adultos, com as crianças, falar a língua, né, das gerações, das diferentes gerações. E quando a gente fala assim, falar a língua dos anjos, porque a gente precisa comunicar no poder do Espírito Santo, né? Quando a gente comunica no poder do Espírito Santo, irmãos, quando a gente fala, o jovem entende, o adulto entende, a criança entende, o mais idoso entende, quando a gente comunica no Espírito. Então, a Cris sabe, né, que tem muitas demandas, né, Cris, que a gente passa, que eu passo para os irmãos. Então, a Cris, ela não pode receber essas mensagens e guardar para ela. Ela precisa disseminar isso no estado de Goiás, para que o reino de Deus aconteça também no estado de Goiás por meio do Ministério de Intercessão. Para que a intercessão lá no grupo de oração seja eficaz, a Cris precisa comunicar os direcionamentos aos coordenadores de dioceses, para que os coordenadores de diocese levem para as equipes de grupos de oração. Então, um líder a serviço do reino de Deus precisa ser um bom comunicador, porque ele não pode guardar o evangelho, guardar a boa nova somente para ele. Então, um líder a serviço do reino de Deus, ele ama, ele tem vida de oração, ele obedece, ele é um bom comunicador. E um líder a serviço do reino de Deus também, ele serve na alegria, ele é alegre. Quando nos fazemos servos uns dos outros, enchemos nosso coração com o sentimento da alegria. Irmãos, um líder a serviço é aquele que está disposto a trabalhar sem visar recompensa, né? Sem assim, ó, às vezes a gente vê em muitos encontros que é próprio, né? Que às vezes assim o servo reclama, agradeceu todo mundo, só não agradeceu o ministério de intercessão que rezou antes, durante e depois. Irmãos, sabe quem tem que reconhecer a nossa oração? É Deus. Se preocupe quando Deus não reconhece a sua intercessão. Nós não somos o ministério do aplauso, nós somos o ministério do escondimento. Portanto, não fique triste, nós precisamos servir na alegria, porque eu tenho certeza, se você for um líder a serviço do reino de Deus eficaz, o Senhor reconhece a tua intercessão, o Senhor reconhece a tua oração. Irmãos, a gente precisa servir na alegria porque nós precisamos ter a alegria de proporcionar o bem-estar ao próximo, né? Nós não podemos ser acréscimo à nossa pessoa, sem necessidade de aplauso, de agradecimento, porque quando o irmão orar para o intercessor, ele precisa ver um intercessor alegre, um intercessor cheio de vida, né? Não uma pessoa que é cabisbaixa. Eu estou cansada, eu rezei demais, eu estou carregando um peso nas minhas costas. Gente, nós não somos super-homens e nem super-mulheres, nós não carregamos peso dos outros, não. Se você está orando assim, eu quero te exortar, te falar que não é assim. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós entregamos a situação para Deus. Eu não vou pegar a situação para mim porque eu não vou dar conta, gente. Eu só vou ficar triste, chateada, magoada, cansada. Então, quem vai cuidar da situação pela qual nós estamos, da situação, da causa da pessoa, é o Deus. Nós precisamos entregar os fardos para o Senhor. Porque senão eu vou ficar com a cara de cansada, triste, né? Sair da intercessão. Lógico que nós temos o nosso vigor físico, né? Eu já não sou mais menina, né? Então a gente cansa mesmo, mas meu cansaço é só físico. Minha alegria, ela precisa estar estampada no meu rosto. Nós precisamos ter um júbilo espiritual no nosso serviço de interceder. Na palavra de Lucas 1 fala, né, que Nossa Senhora, ao encontrar com Isabel, Nossa Senhora que recebeu a missão de ser a mãe do Salvador, ela fez o quê? Ela se pôs a serviço. Narra a palavra que ela subiu a montanha e que ela foi servir
a sua prima Isabel. E ela foi servir com alegria, né? Nossa Senhora tinha um júbilo espiritual, porque narra a palavra que ao encontrar Isabel, Maria fez fluir o júbilo do Espírito Santo. Nossa Senhora demonstra a alegria do servir, a alegria de ser serva quando vai ajudar sua prima Isabel. Ela, Nossa Senhora, lá no Magnífica, né, ela nos ensinou que aqueles que servem a Deus devem servir alegremente. Ela fala assim, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Irmãos, isso é um júbilo espiritual. Isso é uma alegria de servir. Agora, imagina Nossa Senhora com esse cântico nos lábios. Isso é alegria de servir. Meus queridos, aprendamos com a mãe de Deus, né? A mãe da alegria, o verdadeiro sentido da felicidade no serviço ao reino de Deus. Em Maria, né, nós temos o sorriso daquela que faz a vontade de Deus e que é cheia da graça dele. Então, irmãos, ó, eu pensei que ia sobrar tempo, mas já está acabando o tempo. Ó, amor, um líder a serviço, a gente serve com amor, vida de oração, obediência. Qual é o quarto, gente, que eu falei? Confiança? Não. Alegria, né? Comunicador. Ótimo comunicador. Comunicação, né? Comunicador. Agora eu vou falar confiança. Já foram? Agora é o quinto, né? Eu não botei. Serve na alegria. Oi? Servir na alegria. Isso, servir na alegria. Então, um líder a serviço, ele serve com confiança, né? Um líder a serviço do Senhor é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Cada líder que encontramos nas Sagradas Escrituras escutou com docilidade o chamado do Senhor. Esses líderes, como nós, certamente eles se sentiram incapazes, né? De abraçar o chamado de Deus, né? Com suas incapacidades, suas fraquezas, seus limites, mas sempre tiveram a postura de confiança. Eu tenho certeza que nós estamos aqui hoje porque nós confiamos no Senhor, né? Na voz do Senhor. Nós temos alguns exemplos, vou falar rapidinho, porque vai dar 10 horas, tá bom? Abraão, né? Ele ouviu a voz de Deus, né? Deus, o que é que Deus fez para Abraão? Ele pediu para Abraão, na sua velhice, narra a palavra, deixar a terra e conduzir a terra dele, né? O povo dele conduziu o povo para uma terra nova, né? Para outra terra, sai da sua terra e vai aonde eu te mandar, né? Abraão obedeceu. Abraão foi prometido a ele um filho. Abraão, ele acreditou olha, Deus falou que ia dar um filho para ele. Abraão tinha 99 anos, era 75, não, a promessa tinha 75, né? E ele era esposo de uma mulher estéril. E Deus falou para ele sair da terra dele, queria dar um filho para ele, queria ser pai de muitos, né? Aí ele falou assim: como assim, meu Deus? Abraão acreditou, né? Então a gente precisa ter confiança quando o Senhor nos chama. E Abraão é conhecido na história, né? Como o pai da fé. Nós temos Moisés, que ouviu o chamado de Deus. Moisés abriu mão de todas as regalias que ele tinha ali naquele palácio, né? E seguiu o comando do Senhor, que foi chamado para libertar um povo da escravidão, para conduzir o povo à terra prometida também, né? Nós temos Davi aí, que veio depois de Saul. Davi, um mero pastor de ovelha, foi ungido para ser rei de Israel. Irmãos, e nós chegamos a Pedro, né? Pedro, que era um pescador, tornou-se discípulo do Senhor. Ele era um simples pescador. Ele tornou-se discípulo do Senhor e ele se tornou também o primeiro papa, né? Foi o primeiro papa da nossa igreja. Irmãos, ao longo das histórias, quantas pessoas o Senhor ungiu, o Senhor chamou, ele chamou por amor. Irmãos, e essas pessoas foram dando resposta ao serviço, né, à liderança.
E esses irmãos, pelo sim deles, pela resposta deles, eles produziram frutos. Eles viveram a consequência do chamado, né? Frutos abundantes e incontáveis. E hoje o Senhor continua chamando homens e mulheres para dedicarem a sua vida ao serviço dele. Hoje o Senhor me chama. Hoje o Senhor te chama, irmãos, para ser líder. Ele nos chama. O Senhor chama cada um de nós para a gente ser líder, né? No serviço, ser líder no serviço do reino dele. Onde que você está chamando nesse contexto aqui? Você precisa ser líder naquilo que o Senhor te chamou aí na sua instância de coordenação. Aí na sua realidade de vida de servo do Senhor, o Senhor te chama a ser um líder. Líder por amor. Um líder que ama, um líder que obedece, um líder que confia, um líder que serve na alegria, um líder que é um bom comunicador. Um líder que tem vida de oração. Um líder que não tem medo de se configurar a Cristo, né? Nós acabamos de viver Pentecostes. Lá nós vemos assim muito nessa semana passada, a gente continua vendo muito, né? O relato do livro dos Atos dos Apóstolos, lá fala que as primeiras comunidades viviam um só coração e uma só alma. Irmãos, o líder a serviço do reino de Deus, ele vive a unidade, né? Eu poderia até colocar a unidade como um ponto, né? Para uma liderança eficaz, ver a unidade. Um líder a serviço é aquele que vive a unidade. A unidade é um dos frutos do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos faz um com Deus, com os nossos irmãos. É o Espírito Santo que nos faz um com o Ministério de Intercessão nacionalmente falando. É o Espírito Santo que nos faz um com o Ministério de Intercessão do Estado de Goiás, nas dioceses. É o Espírito Santo que nos faz um para os direcionamentos chegar até o grupo de oração assim, onde nós participamos. É o Espírito Santo que nos faz um com Deus, com os nossos irmãos. É o Espírito Santo que nos faz um com a missão que o Senhor nos confiou. Irmãos, precisamos, portanto, suplicar, né, a graça de viver a unidade, de ser um guardião da unidade do nosso movimento em nosso ministério. Um líder intercessor, ele precisa interceder no poder do Espírito Santo. Eu sei que todos nós sabemos que nós estamos vivendo agora a ação de viver, né, a prática dos carismas, de nós retomar o uso, né, porque nós somos intercessores carismáticos, né? Nós temos os carismas, nós somos batizados no Espírito Santo. Então, o líder intercessor, ele precisa colocar à disposição os dons carismáticos que o Senhor já nos deu, né? O líder intercessor, ele age em tudo conforme o mover do Espírito. O líder intercessor é servir. O líder a serviço é instrumento, é canal do mover do Espírito. E eu não sei, Cris, eu posso falar um pouquinho das instâncias dos núcleos, Cris? Pode sim, pode falar, amigo. Pode? Posso? Pode. Então, irmãos, o nosso povo, né, o nosso movimento, o nosso grupo de oração precisa de líderes que rezam no poder do Espírito Santo, que colocam à disposição os dons carismáticos recebidos no batismo, não é verdade? Irmãos, esse líder intercessor, ele faz liderança. A liderança produz liderança, né? Um líder, ele produz outro líder, ele conquista líderes. Quando a gente lidera para fora, quando a gente coordena para fora, não para dentro, a gente conquista mais líderes, a gente conquista mais pessoas ousadas, mais pessoas corajosas que querem assumir uma obra. É que eu falo da importância dos núcleos de intercessão e suas funções. Desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje, Deus escolhe, né? É o próprio Deus que escolhe aqueles que vão conduzir o seu povo. Não é verdade? Nós vemos lá em Êxodo 3, né? Quando Deus fala, né? Vai,
eu te envio ao Faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo, quando Deus fala para Moisés, né? Assim, Moisés foi escolhido por Deus para libertar um povo da escravidão e conduzir à terra prometida. Meus irmãos, narra a palavra que Moisés não estava sozinha. Como eu não estou sozinha, eu tenho um núcleo. Como a Cris não está sozinha, a Cris tem um núcleo. Moisés não estava sozinha, porque ele tinha primeiramente Deus. Narra a palavra que Moisés se entretinha com Deus, que ele falava face a face com Deus. Então, quando o Senhor nos escolhe, ele não nos chama sozinho. Nós temos a ele, e narra a palavra que Moisés tinha o auxílio de Arão, né? Arão, né? Arão, que era o irmão, que ele tinha ali também Josué. Josué que, eu creio que Josué, falando no contexto nosso aqui, Josué fazia parte do núcleo de Moisés. Porque Josué foi o escolhido para dar continuidade. Nós conhecemos a história, né? Josué foi que deu continuidade, né? Josué, ele convivia com Moisés. Ele foi escolhido para dar continuidade aos planos de Deus. A missão prosseguiu com o outro líder, que era Josué. Então, ali, irmãos, aqui também nosso movimento, né? A cada tempo são discernidas pessoas para assumir um novo chamado. Eu estou no início da minha coordenação, eu comecei agora em janeiro. Mas só que eu fazia parte do núcleo da Josilene, da nossa coordenadora anterior. Então, é como se eu fosse ali um Josué do núcleo de Moisés. Moisés era o coordenador e Josué, que deu continuidade à missão, fazia parte do núcleo de Moisés. Vocês estão entendendo? Uma coordenação, há uma diversidade de operações dentro de uma coordenação, não é verdade? Mas é Deus que opera em tudo, como diz a palavra de 1 Coríntios 12, não? Irmãos, no ministério de intercessão, esse fio, olha, preste bem atenção, isso aqui é muito importante, talvez essa nossa partilha se resume nessa parte aqui, ó. No ministério de intercessão, este fio condutor é ligado por meio da atuação dos núcleos de intercessão em todas as instâncias de coordenação, que promovem a união de esforços para orientar e capacitar aqueles que são inseridos no serviço da intercessão. Vocês estão entendendo, meus irmãos, vocês que são coordenadores, que precisam montar o seu núcleo, que já têm o seu núcleo, que precisam fortalecer? Então, todas as instâncias de coordenação do Ministério nacional, estadual, diocesano, do Ministério de Intercessão é composta pelo coordenador e seus núcleos. Esses núcleos são fundamentais para assegurar o cuidado com os intercessores e o zelo com o ministério. Já pensou se fosse a Cris sozinha aí no estado de Goiás? Ela não ia dar conta de fazer chegar a vontade de Deus em cada grupo de oração, né? Eu vou falar assim, eu vou direto na instância do coordenador estadual. Vou falar que na instância estadual, o coordenador, a Cris, juntamente com o núcleo dela, tem a missão de orar pelo presidente do Conselho Estadual do Estado de Goiás e sua equipe, né? O núcleo da Cris, né, tem como função ajudar a Cris a coordenar, a formar, a aprofundar os direcionamentos do Ministério de Intercessão Nacional nas dioceses, promovendo a unidade do ministério. Ou seja, a Cris, juntamente com o núcleo dela, ela vai transmitir para as dioceses, tem muitos diocesanos aqui, né? Aquilo que a coordenação minha está direcionando para o coordenador, para os coordenadores do Brasil, para o Ministério de Intercessão a nível de Brasil todo. Agora, olha só, a Cris vai transmitir para os diocesanos do estado dela. Agora escute, diocesanos. Núcleo diocesano do Ministério de Intercessão. Na instância diocesana, o coordenador, juntamente com o núcleo. Portanto, meus amores, vocês que são coordenadores diocesanos, se vocês ainda não têm o seu núcleo, é muito importante que você escolha pessoas, né? Ora a Deus,
Peça para o Espírito Santo que seja mesmo a luz do Espírito Santo, porque se for com os nossos olhos, com a nossa vontade própria, talvez não vai aparecer ninguém para fazer parte do nosso núcleo. Talvez não vai aparecer. Mas se a gente submeter a Deus, ó Senhor, aqui, Ministério de Intercessão da cidade diocese e tal, está precisando de compor um núcleo, Senhor, mas com meus olhos eu não consigo ver. Mas a luz da tua vontade, Senhor, me conduz, Senhor, traz para mim. Então, essa deve ser a oração. Então, irmão, na instância diocesana, o coordenador, juntamente com o núcleo, tem a missão de orar pelo presidente do Conselho Diocesano da RCC e sua equipe. Olha só a responsabilidade do diocesano, né? Ele tem a missão de fazer chegar até os grupos de oração os direcionamentos do Ministério de Intercessão, ou seja, facilitar a comunicação, gerando a comunhão. Olha só a missão do núcleo diocesano, da coordenação diocesana. Além disso, ele precisa identificar os grupos de oração que não têm equipe de intercessão e desenvolver ações para ajudar estes grupos a implantar a equipe de intercessão com um representante. A gente está vivendo essa realidade, né, Cris? Olha, mapear e pastorear as equipes de intercessão dos grupos de oração, promovendo momentos de vivência fraterna e abastecimento. Vocês entenderam, meus irmãos, qual é a missão de vocês, do coordenador diocesano? Ó, eu posso até tirar uma foto e enviar para vocês depois disso, tá bom, Cris? Ou seja, a missão do coordenador não é exercida só, não. Por isso, para realizá-la, ele deve estar unido a Jesus, conduzido pelo Espírito Santo e ter irmãos que são suporte para auxiliá-lo a conduzir o rebanho do Senhor. Ou seja, o núcleo do Ministério de Intercessão é alicerce para tornar eficaz a missão da intercessão. Podem anotar, irmãos? O núcleo do Ministério de Intercessão é alicerce para tornar eficaz a missão da intercessão. Ao final, seremos um só rebanho em torno do pastor, unidos a fim de realizar os planos do Senhor. Amém, meus irmãos? O núcleo do Ministério de Intercessão é alicerce para tornar eficaz a missão da intercessão. Ao final, seremos um só rebanho em torno do pastor, conforme João 10,16, unidos a fim de realizar os planos do Senhor. Então, vocês percebem a necessidade, a importância de se ter um núcleo, dos diocesanos ter um núcleo, porque um diocesano sozinho, irmão, a missão ela é intensa, ela é árdua, né? A gente precisa ter essas dimensões que a gente elencou algumas aí, a espiritualidade, o amor, a obediência, a alegria. E nós sozinhos, nós corremos o risco de ficar muito cansado, corremos o risco de não comunicar bem. Então, a gente precisa ter um núcleo onde ele vai nos dar esse suporte nessa instância de coordenação, tá bom? Então, já são 22h07, por tudo isso, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Tem algum minuto para pergunta, Cris? Tem, pode perguntar aí, se alguém tiver dúvida. Nenhuma dúvida, irmãos? Alguma ponderação, alguma consideração? Pode falar, tá bom? Não precisa ficar com vergonha, gente. É hora da gente, né, buscar conhecimento. Vamos abrir agora as nossas câmeras enquanto isso. Aí, que bom, tá? A maioria das pessoas estão abrindo, aqueles que puderem, claro, né? A gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Isso. A Varela levantou a mão. Então, eu quero fazer uma pastilha. Nesse levantamento dos grupos de oração, qual formação está precisando, se tem intercessão. Eu fiz um questionário, eu estou assim, espantada com
com as respostas dos coordenadores, né, do Ministério de Intercessão do grupo de oração, junto com o coordenador do grupo, que eu pedi para responder os questionários. Inclusive, na minha cidade, eu estou espantada. Já é o 3º ano que eu estou na coordenação do Ministério de Intercessão da minha diocese, e eu passei, mesmo na pandemia, por regiões, fazendo a formação básica, que é o RCC Responde 2 e 14, mostrando para eles a importância do intercessor na renovação carismática, ou seja, a importância do intercessor no mundo, né? Porque o intercessor é o alicerce, e trabalhamos até intercessão profética nos 2 primeiros anos. E aí as respostas, inclusive na minha cidade, eu estou chocada. Precisando de intercessão, né? Aí eu punha lá assim, qual tipo de intercessão? RCC Responde 2, interrogação. Específica nas apostilas? Interrogação. E aí eles vão lá e responderam assim, ó, todas, não temos nenhuma, porque não participou. Como é que a gente faz com esse povo, gente? Pelo amor de Deus. Tá difícil. É um desafio, viu, Valéria? Acho que é um espelho do nosso país. E nós temos muitos intercessores, muitos servos, né? Com coração bom, que tem essa vontade de servir a Deus, mas que precisam mesmo ser pastoreados. E a gente precisa levar para os nossos intercessores que não existe ministério de intercessão fora do grupo de oração, né? Né? Nós falamos muito de intercessão profética, mas nós precisamos, se nós não intercedemos carismaticamente, se a gente não faz o uso dos carismas, como que a gente vai interceder profeticamente? Então, nesse tempo, nós estamos fazendo esse caminho de retorno, a começar a dar os primeiros passos. Nós vamos interceder carismaticamente, porque ao interceder carismaticamente, a consequência disso será a intercessão profética, sem precisar estar contando passo 1, passo 2, passo 3. Não, agora eu pulei o passo 3, eu passo 4. Com certeza. Quando eu entender que eu sou um intercessor carismático, a minha intercessão, a consequência disso, a minha intercessão será profética. Não tem outro caminho para o intercessor carismático a não ser interceder carismaticamente, a ser intercessor profético. Mas, para isso, eu preciso usar os carismas primeiramente. Então, a gente está fazendo esse caminho de retorno, a gente está usando os carismas, a gente está fazendo o beabá de servo, né, irmão? Minha querida Valéria, insista lá lá na sua realidade, irmão. Vamos fazer oficina de carisma. Pronto, esse é o nosso beabá agora. Ele não precisa saber nada de intercessão, mas se ele saber orar, com os carismas, ele já está no caminho da intercessão, tá bom? Certinho. A gente vai fazer um encontro do EDF, né, diocesano, e a formação que eu mais a Cristiana decidimos, né, juntas, oficina de carismas, vai ser a nossa formação do EDF. Amém, louvado seja Deus. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Você vai ver o tanto que vai mudar. E a nossa fala é essa, né? Não se tem intercessão fora de um grupo de oração. O nosso ministério se dá lá. O nosso grupo de oração é o nosso campo de missão, né? É de lá que nós saímos, é para lá que nós voltamos, né? Eu costumo falar que o nosso grupo de oração é a nossa pátria carismática, né? Não tem grupo, não tem forma de ter intercessão, de ser intercessor fora de um grupo de oração, porque até quando eu vou interceder pelo meu evento, eu preciso ser enviada pelo meu coordenador de grupo de oração. Então, não tem forma de interceder sem primeiro estar inserida numa equipe de intercessão do meu grupo de oração. Então, é tempo da gente fortalecer as nossas equipes de intercessão dentro dos nossos grupos de oração, né? Nós estamos trabalhando essa parte de mapear os grupos de oração que tem equipe. Essa equipe, ela está orando carismaticamente, porque às vezes a gente tem muita equipe de intercessão que a gente meio que esqueceu, a gente vira um grupo de reza, né? Então, rezar é bom, mas nós somos carismáticos, nós usamos os dons, nós usamos os carismas, então nós precisamos interceder carismaticamente, né?
Então, é tempo desse retorno. A gente, olha, além de ter equipe, é necessário ter equipe de intercessão, e essa equipe de intercessão precisa ser eficaz, entende? Porque assim a gente vai incendiar o mundo como jovens, né? Mas alguém, meus irmãos, quer fazer uma partilha? Tá tudo bem aí na realidade de vocês? Todo mundo com a equipe de intercessão? Ou tá difícil, ou tá mais ou menos? A partilha de hoje te auxiliou em algo, te fortaleceu em alguma coisa na sua liderança e como intercessor? Ou quá, como diz a minha mãe? Mãe fala assim, quá, minha filha. Eu quero falar sobre assim, orientar esse povo que está precisando, que a nossa intercessão tá, por exemplo, um coordenador me solicitou agora de tarde, que precisa de uma formação urgente lá, que seja rápida. Então, como que a gente pode orientar uma intercessão assim, primeira instância, porque não está sabendo fazer. Quero saber como começar. Como começar? Esses intercessores, eles passaram, eles foram discernidos lá no grupo de oração, eles passaram ali pela formação querigmática, módulo básica, e chegaram na intercessão. É certo, né? Eu espero que sim. Foi Então, quem falou para mim. A partir daí, a gente vai dar uma formação básica para eles, porque se o irmão quer interceder, isso é bondade. Eu vejo isso como muita bondade do coração do outro, né? Ele quer se colocar a serviço do reino de Deus. Então, nós temos, né? Nós, como os líderes, nós temos essa responsabilidade de formá-los. Louvado seja Deus que eles querem formação. Então, nós vamos ensinar o beabá para eles, né? Como aquela coisa básica, né? Quantas vezes se reúne a equipe de intercessão, quantas pessoas participam, quais são as orações de revestimento, aquelas coisas bem... Eu creio que é isso, né, Dona Divina? É isso que a senhora está falando? Eu espero que seja assim, porque o que ele me clamou, que lá na realidade deles, eles não querem interceder profeticamente. Pensa que isso aí é invenção nossa, certo? Então, ele quer ajuda. Aí eu falei para ele, vou pedir ajuda e nós vamos tentar ir lá nessa cidade para a gente poder falar um pouco sobre isso. Uhum. Então, essa questão nós somos intercessores profetas, né? Porque não tem outra forma de... Porque profeta é o quê? Aquele que ouve a voz de Deus, né? E que transmite o que Deus falou, né? Nós, intercessores, nós somos como João, né? A gente coloca, nós temos intimidade com o Senhor. Nós inclinamos a nossa cabeça, nós escutamos o que Deus está falando, nós apresentamos as necessidades para o Senhor. Eu acho que não tem outra forma de interceder. Porque às vezes a gente corre o risco de interceder dando ordem ao Senhor, mas a nossa intercessão precisa ser humilde, né? Às vezes a gente às vezes intercede dando ordem a Deus sem perceber. E a nossa intercessão precisa ser humilde. Olha o exemplo como a gente intercede, corre o risco de interceder dando ordem a Deus. A gente, na ânsia, quando a gente vê algo bem simples e bem pontual. Quando tem um irmão doente, né? A gente reza assim, cura, Senhor, liberta, Senhor, e a gente interpela Deus mesmo, a gente cura Jesus, a gente reza, a gente intercede, dando ordem a Deus, né? Mas só que a nossa intercessão, ela precisa ser humilde, Senhor, te apresenta a situação, o irmão está assim, assim, Senhor, se for para a salvação desse irmão, concede a ele essa libertação. A gente procura entender do coração de Deus o que aquela situação, o motivo daquela situação. Onde a gente vai saber? Escutando a Deus. Então, a intercessão profética é aquela que a gente apresenta a situação a Deus, escuta de Deus, né? O que Deus quer, o que Deus tem para aquela situação. Às vezes, irmãos, por meio de uma doença, por meio de alguma coisa, aquela situação traz a salvação para uma realidade, traz a cura para uma realidade, traz a unidade para uma família. Por isso que a nossa oração ela precisa ser humilde, né?
apresentar a situação para Deus e entender de Deus o que ele traz para a gente. Qual é a obra de salvação, que é a obra de transformação que ele traz para a gente por meio daquela situação. Essa é a missão do intercessor. Então, nós intercedemos profeticamente, talvez a palavra profético, né, assusta a realidade desses irmãos. Ou talvez eles rezam, né? Porque a gente vê equipes de intercessão, que a gente vai para a intercessão, nós vamos rezar o nosso terço. Eu não estou falando para a gente não rezar terço, para a gente não rezar o nosso rosário. Eu rezo o meu rosário todos os dias, mas lá na minha equipe de intercessão, eu preciso chegar com a minha oração pronta. Eu preciso chegar com o meu terço já rezado, porque lá eu preciso estar pronto, eu preciso estar com o meu coração livre, eu preciso ter vivência dos sacramentos para eu poder chegar na minha equipe de intercessão, porque lá eu vou dar liberdade para a ação do Espírito. E quando o Espírito ora em nós, age em nós, nós damos essa liberdade, né, de Deus falar conosco, da gente falar com Deus também. Talvez seja os carismas, Dona Divina, que eles não queiram usar, que eles não estão acostumados, né? Tudo tem um contexto. A gente precisa entender a realidade do irmão para poder dar o diagnóstico, né? Então, a senhora precisa conversar lá com essa realidade, ver como que acontece, se já acontece, como que está acontecendo, quantas pessoas reúnem, qual é a cidade, se é semanal, se é mensal, se é quinzenal, se é de quando em vez. Enfim, essas situações, né? A gente não pode deixar esses irmãos sem resposta, né? Se eles estão querendo, a gente precisa dar uma resposta para eles. Sim. Mais alguém, irmãos? 10h20. Mais alguém? Eu sou Aliciene, né, da Diocese de Tumbiara, né? Eu gostei muito, né, desse contexto de hoje, o líder a serviço, né? O líder, né, eu tô que nem eu sei, Miriam, comecei iniciando agora, né? E a gente tem que levar, né, este amor mesmo aos intercessores, né? Eu vejo assim que, né, quanto mais a gente leva o amor aos intercessores, coordenadores, porque a gente não vai ficar na liderança, nessa liderança que o Senhor nos concedeu para sempre, né? Aquelas pessoas, né, que pode vir ficar, né, na liderança. E a gente tem que levar este amor, né? Este amor e ao intercessor, né? E ao intercessor e para o grupo de oração, que lá é o centro, né? O grupo de oração é o centro, né, de todo o ministério da intercessão. E os carismas, né, que nem foi dito, né, os carismas também, né? Como que a gente vai ser um intercessor, né, fiel, né, um intercessor assim, se não tem os carismas, né? E, assim, esse tempo agora, né, de uns 15 dias, nós fizemos, né, as oficinas de carisma, né, aqui na nossa diocese, foi muito boa, e a gente tem que seguir em frente mesmo, porque para que nós, intercessores, né, tenha essa chama de amor, né, de líder, de comunicador, de formadores, não ficar um intercessor escondidinhos, né, mas um intercessor, né, de chama de amor, né, de levar para outros intercessores. Verdade, minha irmã. É isso mesmo. Essa questão da liderança, da gente construir líder também, passa pela nossa... A gente delegar também para os irmãos, né? Delegar as funções para o irmão. Primeiro, a gente não consegue fazer tudo sozinho, não conseguimos mesmo. E quando a gente delega funções, nós estamos criando líderes, fazendo pessoas que virão após a gente, porque a gente não vai ficar para semente, né? Isso. Graças a Deus tem pessoas novas para dar continuidade ao trabalho, com a noção do tempo,
comoção do momento. Então, é muito importante essa questão da liderança, né? Um bom líder forma outros líderes. É isso aí mesmo, né? E não, os intercessores têm que enxergar, né? Ver isso, né? Não olhar só, não, ficar lá, não tem intercessores, né? Como que vai ser, né? Como agora vai, né? Vai ter as votações, né? E a gente não pode olhar isso, tem que olhar para frente, né? Tem que olhar para frente, né? Ser um líder Exatamente. de olhos para frente, não os olhos para trás, né? Quantos líderes na palavra, né, que você citou, que teve olhos para frente. Teve as lutas, né? E cada dia nós temos lutas, né? Se a gente olhar as nossas lutas, a gente fica para trás, É né? verdade. Vários exemplos a gente tem, né? É verdade. É isso. Muito obrigada por esse ensino, né? Obrigada, Cristiane, aí, que, né, essa guerreira, e somos líderes, né, do nosso estado de Goiás, liderança para frente, né, liderança com amor, né, com dedicação, né, com obediência, né, principalmente com obediência, e sem obediência, né, a gente não vai para frente, né, É a gente tem que verdade. sempre obedecer, mesmo às vezes quando a gente, às vezes, quer alguma coisa, mas tem que ser obediente, tudo no seu tempo, né? Tudo dá É. certo. Os mais antigos falam que quem obedece não erra de forma alguma, né? É verdade. Eu gostaria de falar um pouquinho também. O dia foi muito conturbado, na verdade, a semana está sendo, mas esse tema proposto pela Cristiana, ele veio a calhar nas intercessões que estamos fazendo pelo EDF, a questão, né, do líder em serviço, a importância da liderança, a importância do núcleo de serviço, né, do núcleo diocesano. Eu até agradeço, tem várias pessoas do meu núcleo aqui participando, assim também como os coordenadores das cidades, e essa questão da obediência, né, esses tópicos, né, Meire, que você falou a respeito das virtudes, vem para a gente poder refletir também, né, a questão da estrada que foi mostrada no início, das pedras, se nós estamos indo na virtude, se estamos caminhando no certo, ou se devemos, o que precisamos melhorar, né, onde precisamos melhorar, e a questão das partilhas, a questão, né, que é passado pelos grupos, é muito bom a gente ver o caminhar da intercessão na diocese. Agora no EDF, que vamos ter semana que vem, eu vendo a lista de pessoas que vão estar participando, eu fiquei muito feliz em ver que grupos de orações que não têm intercessão ainda, é o núcleo que intercede, estão enviando pessoas para poder estar abrindo o seu mistério de intercessão. Que maravilha! E, assim, as batalhas que estamos tendo aqui está sendo muito grande, mas, como o padre disse na missa ontem, ele usou esses termos, quando sobressai a desgraça, é porque a graça vai ser muito mais abundante, né? Então, quando as batalhas estão vindo, saibam que Deus está ali ao nosso lado e que as graças vão ser derramadas muito grande. Então, assim, a intercessão, ela é fundamental, né, na renovação carismática, no grupo de oração, e estarmos ali na frente, na obediência, na brecha, é principal, é primordial. Então, assim, esse ensino hoje, ele veio para nos abrir os olhos, para mostrar, para a gente poder caminhar, consertar os erros, melhorar os acertos e estar caminhando na vontade de Deus. Amém.